Queridos, graça e paz, louvado seja Deus. Olha, é com muita alegria que nessa noite nós iremos abordar um dos temas que eu considero de suma importância, inclusive para os nossos dias. Quero dizer para vocês que vamos abordar esse tema que está aqui no nosso telão, as 5 provas incontestáveis que a Bíblia é inspirada por Deus. Eu quero dizer para os irmãos que o motivo de nós estarmos trazendo essa pregação, talvez não pregação no sentido, como eu acabei de falar, a pregação é mais assim eletrizada, é mais rápida, mas como nós vamos apresentar algumas teses aqui para provar que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, um livro divino inspirado por Deus, é bom a gente ir com muita calma, mostrando e tentando explicar de uma forma muito clara cada uma dessas verdades que nós vamos abordar aqui. Então eu chamo a sua atenção, não somente os irmãos aqui da igreja, mas quem está nos assistindo no canal. Inclusive, meus amados, esta é uma mensagem importante demais para você compartilhar com o seu professor, com os seus alunos, caso você seja professor. É importante você compartilhar com os seus irmãos, com seus amigos. Pastor, é muito bom você compartilhar essa mensagem com as suas ovelhas e assim as ovelhas também podem mandar para o seu pastor, porque é uma mensagem de muito conteúdo. Nós vamos abordar algumas coisas aqui interessantes para mostrar que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Olha, nós cristãos, nós temos convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas pode nos faltar, em um momento, uma bagagem, um argumento, ok? Então vamos que vamos, porque nós vamos ver aqui o fundamento dessa mensagem. Primeiro vamos começar com 2 Timóteo 3,16. Esse versículo, ele é como se a Bíblia mesmo estivesse falando, ok? Então a própria Bíblia fala dela mesma, e nós vamos ver se a Bíblia está com a razão. A Bíblia falando, olha, eu sou inspirada por Deus, ok? Ela está dizendo, e a mensagem vai ser para provar ou perceber, irmos a fundo para mostrar que o que ela diz realmente é a verdade. Olha aí, ó. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é o quê? É inspirada por Deus. E é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de um texto bíblico onde mostra que a tua palavra é, de fato, divina, inspirada pelo Senhor, que o Senhor deu aos homens, teus servos, e eles, inspirados por ti, escreveram as Sagradas Escrituras. Esta é a nossa fé, e nós te agradecemos por ela. E agora, Deus, fale aos nossos corações, a todos que ouvirão essa mensagem, para que haja convicção e que aqueles que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus sejam através desta mensagem convencidos de que de fato ela é a palavra divina, a palavra de Deus, a palavra inspirada pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Voltando aqui para esse versículo, meus irmãos, ele é um versículo muito conhecido. Além de mostrar que a Bíblia é inspirada por Deus, ele está dizendo a sua utilidade. Olha como ela é importante. Ela é útil para quê? Para ensinar. Só para ensinar? Não. Ela é útil para repreensão. E ela é útil também para correção, ou corrigir, e para a educação na justiça. Só baseado nesse versículo, a gente poderia construir uma mensagem interessante. Mas o nosso foco é provar que ela é
a palavra de Deus, inspirada por Deus. Muito bem. O cristão, ele reconhece a Bíblia como inspirada por Deus, correto? Só que nós, embora confessando que a Bíblia é a palavra de Deus, nós podemos cometer 3 erros. Eu estou aqui na introdução, né? Quero falar dos 3 possíveis erros que nós, cristãos, podemos cometer em relação à Bíblia. Primeiro, não conhecê-la bem. Jesus vai dizer que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Podemos cometer um erro, mesmo sendo cristão, de não conhecê-la bem. Portanto, eu desafio os irmãos a que leiam a Bíblia. Queridos, nós temos que ler a Bíblia. E não somente ler de uma forma rápida e superficial, mas lermos para aprender. É um apelo que eu faço. Nós temos que ser bom de Bíblia. Eu não contei agora uma historinha há pouco instante de que muita gente é rasa. Ou seja, ela não tem argumento, ela não tem profundidade naquilo que ela aborda. Ela sempre fala, mais ou menos, eu não me lembro bem. Olha, nós temos que conhecer versículos. Nós temos que saber o conteúdo da Bíblia para dizer, na Bíblia está escrito assim, assim. E de preferência, mostrar. Pastor, eu não consegue. Se você exercitar, você vai conseguir memorizar muitos versículos da Bíblia. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu me converti, quando eu era adolescente, foi ter conhecido um irmão que ele citava versículos e versículos da Bíblia, assim, um atrás do outro, quando ele pregava ou dava estudo na igreja. Aquilo dali me encantava, quando ele citava aqueles versículos de cor. E hoje muitos não leem a Bíblia com essa profundidade. Outra coisa que nós precisamos lembrar, que nós podemos cometer contra a Bíblia, erros, né? Contra a Bíblia, é não obedecê-la. A gente lê, mas não obedece. Nós temos que ter esse cuidado de não cometermos o erro de ler a Bíblia, mas não praticar. A Bíblia diz assim, ó, sede praticantes e não ouvintes. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que ouvem as suas palavras e as colocam em prática. Está lá em Mateus 7. E outro texto é lá de Tiago, que diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E o último erro, falei 3, né? Falei 3. O último erro que o cristão pode cometer contra a Bíblia é ele não ensiná-la. Ele sabe da palavra, mas ele não ensina para ninguém. Aquela história que eu falei ainda agora há pouco, nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós não temos que ter acanhamento de falar, meus irmãos, da palavra, porque ela não é palavra de homem, é a palavra de Deus. Eu não vou falar isso aqui não, porque eu tenho vergonha. Olha, não faça isso. É a palavra de Deus. Você pode falar com autoridade, ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas, porque, irmãos, nós somos algumas vezes, nós somos injustos, viu? Nós amamos dizer que somos cristãos. Nós declaramos que a melhor coisa que a gente fez na vida foi aceitar Jesus. Nós abrimos a boca e declaramos, olha, eu sou muito feliz porque sou um cristão. E a gente não quer fazer outra pessoa feliz. A gente nem se preocupa em fazer o outro feliz. A palavra de Deus mudou a tua vida e agora você fica com acanhamento para pregar para outras pessoas? Não. Você não pode ter esse acanhamento. Ela não mudou a tua vida? Não foi a melhor coisa que você fez na sua vida? Não foi conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus? Por que você não tem a mesma ousadia para pregar para outras pessoas? Então isso é muito sério. Agora, eu falei dos erros dos crentes, dos cristãos, né? Esses 3. Não conhecê-la bem, conhecê-la, mas não praticá-la, e saber, conhecer e não ensinar, inclusive para os filhos, né? Agora, e os incrédulos? Quais são os erros que os incrédulos podem cometer em relação à Bíblia? Seus principais erros são esses, não reconhecer a Bíblia como palavra de Deus. Principal erro dos incrédulos. Esse livro aqui é de papel. Papel aceita qualquer coisa. Esse livro foi feito pelo homem. Irmãos, desacreditando
a palavra de Deus. Olha, ora, uma pessoa que diz que a Bíblia, por ser de papel, e papel aceita tudo, e que foi feita pelo homem, é uma pessoa muito incoerente, não é? Onde estão os nossos documentos? Como eles estão? Documento de propriedades, de casa, de carro. Meus irmãos, os nossos documentos pessoais, o dinheiro, irmãos, é papel. Os documentos importantes, as ações judiciais, uma intimação, tudo vem em papel e a pessoa dizer que papel não vale. É uma incoerência muito grande. Segundo, meus irmãos, dizer que foi feita pelo homem, mas eu lhe pergunto, quem poderia ser mais habilitado para ser usado por Deus para fazer a Bíblia? O homem. Vamos dizer que a Bíblia tivesse sido feita por um anjo, escrita por anjos, melhor dizendo. Não vou acreditar nisso aí não, porque foram seres que eu nem conheço que escreveram. Ou então, brincadeira, você queria que a Bíblia tivesse sido escrita por um animal? Tinha que ser pelo homem. Quem pode dizer amém? Porque o homem é dotado, ele é um ser sábio, inteligente, e que Deus usou para ser ali o instrumento para escrever a Bíblia Sagrada. Muito bem. Então, o primeiro erro do incrédulo é não reconhecer a Bíblia como palavra de Deus. E o segundo é não conhecer o seu conteúdo. Vamos já tocar nesse assunto. Ele critica, ele não aceita a Bíblia, mas sequer conhece o seu conteúdo. Sequer ele teve o cuidado de ler e analisar as Escrituras. E olha, meus irmãos, o que Jesus disse em Mateus 5,39. Se você quiser abrir, abra. Se não, desculpe, João 5,39. Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Jesus mandou examinar as Escrituras. Então, o bom senso seria ler as Escrituras, estudar as Escrituras para conhecer. E lá em Mateus 22, versículo 29, anote aí, 22, 29, Jesus disse assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando uma pessoa não conhece as Escrituras, ela já cometeu um erro contra Deus e contra a própria Bíblia, porque ele não a conhece, e é dever da gente conhecer. Assim como é dever das pessoas conhecer as leis, não é verdade? Quando uma pessoa comete um crime ou faz um ato que é ilegal, ele não pode dizer assim para o juiz ou para o delegado, olha, eu não conhecia, porque se presume que a pessoa deve conhecer o que é certo e o que é errado. Concorda comigo? Então, nós devemos lembrar que, diante de Deus, o homem tem o dever de conhecer as Escrituras. Entenderam? Agora vamos apresentar, meus irmãos, as provas incontestáveis que a Bíblia é a palavra de Deus. Tantã, tantã, olha aí, a primeira. A sua unidade. Como eu disse, em outros momentos, na escola bíblica, talvez no culto de meio de semana, eu falei sobre essas provas incontestáveis, mas de uma forma assim mais simples, só falando. Agora não. Agora nós vamos nos aprofundar. Escute isso aqui, Olha, quando nós falamos que a unidade é uma das provas incontestáveis de que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos falando de algo muito profundo. Por exemplo, o conteúdo da Bíblia é muito extenso, ele é grande, são 66 livros, só que tem um fenômeno. Existe uma harmonia e uma unidade em 66 livros. Isso aqui é um fenômeno e tanto. Os seus 66 livros foram escritos por cerca de 40 autores. Eu falei quantos autores? 40. Não estou falando de 2, de 3. Em um período de 15 séculos. Eu falei quantos séculos? 1.500 anos. Você acha isso brincadeira?
A Bíblia levou 1.500 anos para ser formada. 1.400 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo, até o final do primeiro século. Esses autores viveram em épocas diferentes. Bem diferentes. Por exemplo, Daniel estava na Babilônia. Ele era de Israel, mas estava na Babilônia. Ezequiel, por exemplo. Épocas bem diferentes. E alguns desses autores, desses homens, eram homens muito simples, como Amós, que era homem do campo. E também Pedro, que era um humilde pescador. Por outro lado, a gente tinha Salomão, que era um homem extremamente sábio. Moisés, que era formado na ciência ou nas ciências do Egito. Moisés. Isaías, que era da corte. Entende? Então nós temos na Bíblia, meus irmãos, 66 livros escritos por cerca de 40 autores, da mais, diferentes camadas sociais e de saber. Homens simples como Pedro, como eu falei. E Amós, que era boiadeiro ou homem do campo. Amós. Entende isso? Deus usou esses homens. Mas vamos lá. Olha aqui, Por que a unidade da Bíblia é um fenômeno que só poderia acontecer se fosse divino? Suas profecias sempre apontam para Cristo. Olha que coisa. E o seu tema geral é o amor divino ou o amor de Deus pela humanidade. Esse é o tema geral da Bíblia. Ela também, sendo 66 livros, ela mostra o começo e o fim da história humana. Os 66 livros, de uma forma maravilhosa, se encaixam apresentando o plano divino para a salvação do homem. E também mostra a libertação do homem do pecado e do diabo. Olha o que a Bíblia faz. A Bíblia sempre mostra um plano de Deus para salvar o homem e libertá-lo do domínio do pecado e de Satanás, do diabo. A Bíblia também anuncia a destruição do diabo e também da morte. Vamos ver alguns exemplos. Quem é que pode abrir aí em Gênesis 3, versículo 15? Olha, irmãos, a Bíblia deixa lá no começo, para você ver como a coisa é muito profunda. Olha aí, Gênesis 3,15. A Bíblia profetiza bem aí a destruição de Satanás. Olha aí, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você está vendo? O descendente da mulher, aqui é uma profecia sobre Jesus, que viria e esmagaria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Não é interessante? Vamos agora para o livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20. Abra, por favor. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Eu gosto desse versículo aí, meu irmão. Marque ele na sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Olha como fica claro. E o Deus da paz em breve esmagará o que, irmãos? Debaixo dos vossos pés, a quem? A quem? A Satanás. Olha aí. Olha, eu acabei de ler em Gênesis. Agora estou indo para uma carta de Paulo. Agora vamos para Apocalipse capítulo 20. Olha aí, capítulo 20, versículo 9. Por favor, abra aí bem rapidinho também. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Olha aí, Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado onde, irmãos? Para dentro do lago
de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Inclusive, esse versículo aqui já mostra que o inferno, irmãos, não é tão passageiro, não é? Não é passageiro como a pessoa tem heresias acerca. O inferno vai ser um sofrimento só por um momento. Não, a Bíblia diz, irmãos, serão atormentados pelos séculos dos séculos, aqui ó, de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Fogo e enxofre. Aí lá na frente, aqui ó, no capítulo, no versículo 15, diz que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, onde já está Satanás, a besta e o falso profeta. Lembra disso? Então, acabamos de ler. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Onde vai ser colocado Satanás? No lago de fogo. Eu falei da morte também, não lembra que eu falei que a Bíblia mostra o fim da morte? Porque em toda a Bíblia, meus irmãos, vai falar da morte como intruso. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, por favor. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz o quê? O último inimigo a ser destruído será o quê? A morte. Tá vendo? Ó, a Bíblia toda mostra essa verdade. E assim, meus irmãos, ó, um detalhe agora importante. Não tem gente que diz que a Bíblia tem erros? Atenção, atenção. Você já viu alguém acusar que a Bíblia tem erros? Conversando com alguém, alguém já disse para você? Pois é. As pessoas acusam a Bíblia de ter erros. Por exemplo, lá em Marcos, meus irmãos, diz que, em Marcos 10, 46, diz que Jesus entrava na cidade, saía de Jericó, melhor dizendo. Lá, isso na cura do cego Bartimeu. Quando o Lucas, o nosso irmão Lucas, narra esse milagre da cura do cego de Bartimeu, diz que Jesus estava entrando em Jericó. Aí uma vez uma pessoa diz, você está vendo como a Bíblia tem erro? E aí, como é que a gente sai de uma situação dessa? E quando alguém diz assim, o livro de Lucas diz que eram 2 cegos, ou Mateus diz que eram 2 cegos, mais ou menos assim, que eu não lembro agora qual dos evangelhos fala de 2 cegos. E o outro só diz que era um cego. Coisas parecidas desse tipo. Aí, meus irmãos, quando você vai analisar, você consegue perceber por que foi dito dessa forma. Eu não vou aqui criar um ambiente só para eu mostrar essas contradições. Mas eu vou explicar para vocês essa questão do cego Bartimeu, ou da cidade de Jericó. No livro de Marcos 10, 46, diz que Jesus saía de Jericó. Lá em Lucas 18, 35, diz que ele entrava em Jericó. Qual é a explicação? Todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos que existia 2 cidades, a Jericó Velha e a Jericó Nova. Lembra que Jericó foi destruída? E Deus disse que não era para ser reconstruída? E quem já foi em Israel e visitou Jericó, sabe que tem a Jericó Velha e a Jericó Nova. Olha que coisa fantástica! Pelo contrário, em vez da Bíblia estar mostrando um erro dela, ela está mostrando uma informação altamente preciosa. Porque, de fato, está confirmando que tem uma cidade de Jericó Velha. Jesus ia saindo, irmãos, da Jericó Velha e entrando na Nova. Olha que coisa. E foi aí que Lucas disse, e entrando em Jericó. E já em Marcos diz que Jesus saía de Jericó. Está aí a explicação. Eu estou dando como um exemplo. Sabe por quê? Porque, olha, se você acusa a Bíblia de ter erros, é falta de conhecimento, porque todas as suas aparentes contradições têm uma explicação lógica e convincente. Isso é uma maravilha, irmãos. Qual é o grande problema? É as pessoas não terem profundidade.
nas Escrituras. Entende? Muito bem, vamos correr. Agora, nós vamos para a segunda prova. Bora apressar o passo. Olha aí, ó. Irmãos, essa mensagem é interessante. Olha o que nós vamos falar dessa segunda prova aqui, ó. Prova incontestável. Porque quando eu falei dessa unidade, a primeira não foi unidade? Me diga se no mundo tem uma coisa parecida com a Bíblia, quando se trata de unidade. Um livro escrito por vários autores em 15 séculos e PPPP que tem essa unidade que tem a Bíblia? Nenhum livro. Agora vamos para a segunda. Irmãos, quando nós falamos a atualidade dos seus ensinos, o que que vem na sua mente? A Bíblia, ela nunca pode ser ultrapassada, ela nunca fica atrasada. Sabe por quê? E nem pode ser considerado um livro antigo. Historicamente, sim. Mas a Bíblia é um livro tão novo. Sabe por quê? Porque ela tem um fenômeno de ser um livro eterno. Quem quer abrir aí em Isaías 48? Diz que seca-se a erva, nasce... Bora lá. Isaías 40, para a gente ler bem direitinho como está lá no texto, né? Isaías 40, versículo 8. Olha aí o que a Bíblia fala sobre a palavra de Deus. Ó, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Quem pode dizer amém? Então, essa é a causa porque a Bíblia não fica ultrapassada. E, meus irmãos, eu pensei no exemplo. Pastor, qual é o exemplo que o senhor vai dar para mostrar que a Bíblia é atual? Os 10 mandamentos. Irmãos, olha que coisa linda. Há 3.500 anos, há 3.400 anos atrás, Deus escreveu os 10 mandamentos numa tábua de pedra e deu para Moisés. E lá está escrito assim, ó, não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Honra teu pai e a tua mãe. Bora lá. Não faças para ti nenhuma imagem de escultura. E nenhuma semelhança do que há no céu, na terra e nas águas. Quando Moisés vai repetir os 10 mandamentos, ele diz, nenhuma semelhança de homem e de mulher, de animais, de aves, quadrúpedes e etc. Olha que coisa, meus irmãos. Me diga um texto desse. Olha, não, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Nunca mudou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa. Os 10 mandamentos são lindos demais. Não cobiçarás. Olha que coisa, não cobiçar, irmãos. Não dizer falso testemunho. Me diga, as leis, meus irmãos, trabalham com isso, irmãos, os 10 mandamentos. O nosso descanso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado quer dizer descanso. Conquista dos trabalhadores, um dia de descanso, meus irmãos. Nós temos que descansar. Isso é saúde. Isso é direito. Nós temos que ter um dia para descansar. Uma pessoa que trabalha 7 dias diz o quê? Eu não vou ser escravo, não. Não é assim? Tem que ter o descanso. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A Bíblia está dizendo para a gente não roubar, não matar, não dizer falso testemunho. Irmão, me diga que palavra atualizada, escrita há 3.400 anos atrás. Pastor, e qual seria um outro texto que a gente poderia, né, aproveitar? Eu me lembrei da oração do Pai Nosso. Irmãos, me diga, a oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus há 2.000 anos atrás. É a oração, irmãos, que tem mudado muita gente. Pai Nosso que
estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meu irmão, que oração, meu irmão. A gente poderia citar outras aqui, né? Outras passagens da Bíblia, mas vamos avançar. Olha aí a terceira. Eu tenho que me policiar, não é? Olha aí a terceira. Sua resistência e permanência, mesmo diante de todo tipo de perseguição. A Bíblia é um livro que não se pode destruir. Eu posso ouvir um amém? Olha aqui, ó. Agora eu vou tentar ler para vocês entenderem. Eu não vou deixar que a empolgação tomar conta de mim e eu esquecer o que eu escrevi. Escute bem, muita atenção, ó. A Bíblia, sem dúvidas, foi o livro mais perseguido da história. Ok? Por exemplo, imperadores, reis, filósofos, cientistas e ateus já fizeram de tudo para destruírem a Bíblia. E o exemplo, agora essa aqui, ó. Veja como isso aqui é história. Isso aqui é história pura, ó. Voltaire. Quem já ouviu falar desse filósofo francês? Voltaire. Voltaire, esse filósofo francês, ele viveu no século XVIII. Ele nasceu no final do século XVII e viveu, claro, no século XVIII. Sabe o que foi que ele afirmou? Esse homem foi muito famoso, irmãos. Esse filósofo foi muito famoso. Ele escreveu alguns livros. Olha, o que esse homem falava tinha muito peso. E até hoje esse homem é citado. Voltaire. E olha o que foi que ele disse, abre aspas, em 100 anos a Bíblia será uma curiosidade nos museus. Ele diz, 100 anos depois da minha morte, a Bíblia será apenas uma curiosidade em museus por aí. 100 anos, ele quis dizer, a Bíblia vai ser extinta, ou não se vai mais se conhecer a Bíblia. Quem encontrar a Bíblia vai encontrar ela no museu. Sabe por quê? Porque eles atacaram muito a Bíblia, irmãos. Eles atacaram. Eles teceram as críticas mais ferrenhas sobre a Bíblia. E ele disse, 100 anos depois da minha morte, a Bíblia será um livro totalmente esquecido. Olha aqui, ó. Para a grande decepção daqueles que acreditaram em Voltaire, acreditaram em sua mentira, 50 anos depois da morte dele, a casa desse filósofo foi comprada pela Sociedade Bíblica de Genebra e ela tornou-se um depósito de Bíblias. E alguém falou que até produção de Bíblias eram feitas na casa dele. Uma imprensa, não é? Máquinas foram colocadas lá para imprimir a Bíblia na casa dele. Meu irmão, que coisa, meu irmão. Um homem que, com arrogância, ele disse que a Bíblia deixaria de existir. 100 anos depois da morte dele, para a ironia dele, não é? Para a decepção daqueles que acreditaram, não, foi na metade. 50 anos depois que ele havia morrido, a casa dele foi comprada por uma organização que produzia a Bíblia, meus irmãos. E fez da casa dele, aquela casa onde ele debochou da Bíblia, ele criticava a Bíblia, um depósito de Bíblia. Meu irmão, ninguém brinque com a palavra de Deus, porque ela é eterna. Eu posso ouvir um amém? Olha aí, ó. A Bíblia é o livro mais vendido e mais lido no mundo inteiro. E uma observação sobre Voltaire. Voltaire, meus irmãos, nunca leu a Bíblia. O problema dele com a Bíblia era só birra mesmo e preconceito. Ele tinha preconceito porque ele sequer leu a Bíblia. E ele era inimigo dela. Está vendo? E aí Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha, Jesus mostrou que ela
é indestrutível. Posso ouvir um amém? Está lá em Mateus 24, 35. Passarão o que, irmãos? Os céus, mas a minha palavra não passará. Olha que coisa, meus irmãos. Ela também resiste aos ataques dos céticos e dos cientistas na atualidade. Agora, atenção, atenção, vou chamar a sua atenção porque eu vou dizer agora. Nos últimos anos, a ciência vem se reconhecendo e se dobrando diante da Bíblia. Olha aqui um fato que vocês têm que lembrar desse fato a partir de hoje. Isso aqui foi do Dr. Adalto, está no livro dele, Dr. Adalto. Gênesis 1 e 2, né, o Dr. Adalto. Olha o que ele diz, a ciência vem reconhecendo a informação bíblica. Que informação é essa, pastor? Diga logo, que informação é essa? É o famoso DNA mitocondrial. Vocês já ouviram falar nisso? Estou falando para pessoas altamente inteligentes, né? Eu sei que você está aí me assistindo, você é muito inteligente, você é uma pessoa estudada. Eu quero lhe pedir que você pesquise sobre o DNA mitocondrial. O mitocondrial, meus irmãos, ele é diferente do DNA comum dos pais, do pai e da esposa. O DNA mitocondrial, ele é transmitido somente pela mãe. Vocês ouviram bem? O DNA mitocondrial, ele só é repassado pela mãe para o filho, ok? Só pela mãe, só pela mãe. E aí, olha o que a ciência descobriu. A ciência revela que os seres humanos tiveram apenas 3 ancestrais comuns. Uau! Glória! Aleluia! Quem são esses 3 ancestrais? Quem são eles, irmãos? Eu falei o quê? O DNA mitocondrial só é transmitido pela mãe, no caso mulher. E a ciência já descobriu que todos os seres humanos que já foram pesquisados, só tem 3 tipos de DNA. Quem são eles? Quem são essas mulheres, irmãos? As três noras de quem, irmãos? De Noé, meus irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vocês não estavam lembrando, não? Irmãos queridos, olha, os 3 filhos de Noé e as suas esposas. Noé morreu, a esposa de Noé morreu, mas ficou os 3 filhos de Noé, meus irmãos, com as suas 3 esposas. Olha aí. E aí a ciência também descobriu o que mais? Que esses 3 também acusam que só tiveram um. E quem é agora essa mulher? Quem é agora essa mulher? Quem é, meus irmãos, essa mulher? Eva. Olha aí. Rapaz. Quem pode dar um glória a Deus? Provando a história de Noé, do dilúvio, que a raça humana foi extinta, ficou somente aquelas 3 mulheres, a mulher de Sem, de Cã e Jafé. Que coisa maravilhosa. E agora nós chegamos em Eva, que foi a única, a primeira mulher no caso, né? Muito bem. Então tá aí, meus irmãos, algo interessante falando por que a Bíblia, ela resiste. Sabe por quê? Porque ela é verdadeira, ela é forte. Quem pode dizer amém? Vamos para a quarta. A quarta, olha aí. O cumprimento de suas profecias. Aí me diga se aqui a gente não poderia passar o dia e a noite falando sobre o cumprimento das profecias. Mas deixa eu ler aqui para a gente ganhar tempo. A Bíblia mostra, meus irmãos, cumprimento de profecias tão exatas. Ou melhor, o cumprimento de suas profecias são tão exatos
se cumpre de uma forma assim tão exata que muitos ateus, céticos, incrédulos têm se convencido ao longo dos anos quando estudam o cumprimento das profecias. Exemplo. A Bíblia diz que Jesus nasceria de uma virgem. Está lá em Isaías 7,14. Se cumpriu. A Bíblia diz que o nascimento dele seria em Belém. Se cumpriu. Onde é que morava Maria e José? Onde é que eles moravam? Em Nazaré. Mas quando ela passou toda a gravidez dela, teve um decreto do imperador César Augusto. Rapaz. E a ordem era tão severa que não se podia adiar. Por isso que Maria foi grávida, irmãos. Subiu no animal e ela fez uma longa viagem para poder se alistar na cidade de Belém. Olha que coisa. Nos dias de ganhar neném, irmãos. Nos dias de ganhar neném. Ela teve que fazer essa viagem porque era uma ordem do imperador. Que coisa maravilhosa. Outra coisa. Sua entrada montado em um jumento na cidade de Jerusalém. Sabe onde está escrito isso? Em Zacarias 9:9. O nascimento de Jesus em Belém está lá em Miqueias 5, versículo 2. Diz que ele nasceria em Belém. É tão tal que quando o rei Herodes ficou assombrado, que os magos chegaram lá e disseram assim: olha, nós queremos adorar o rei dos judeus. Nós vimos a sua estrela. Aí Herodes ficou apavorado, chamou os sábios, chamou o povo lá de Jerusalém e disse assim: olha, me digam onde o menino, o rei dos judeus, vai nascer, o Messias. Em Belém, na mesma hora. Está vendo? A profecia se cumpriu. A Bíblia diz também que Jesus iria entrar na cidade de Jerusalém montado no jumentinho. Zacarias 9, versículo 9, se cumpriu. Diz também, meus irmãos, em Zacarias, que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Foi exatamente esse preço que deram para Judas Iscariote. Olha que coisa. Também está escrito em Zacarias 12:10 que o seu corpo seria traspassado por uma lança. A Bíblia diz que depois que prenderam Jesus na cruz, crucificaram, foram lá, e furaram o seu lado com uma lança. Ele seria contado com os malfeitores. E lá em Isaías 53:12 se cumpriu. Ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Olha, também está escrito na Bíblia, no Salmo 16, que o corpo dele não ficaria na sepultura. Ressuscitou. E aí agora vem 3 profecias incríveis. Escutem bem, 3 profecias incríveis. Olha, em Daniel capítulo 2, versículo 36 a 45, narra o surgimento de 4 impérios que dominariam o mundo. É o Império Babilônico, o Império Medos e os Persas, o Império Grego de Alexandre o Grande e os romanos. Irmãos, isto é incrível. Daniel, muito tempo antes, meus irmãos, muitos séculos antes, ele disse, olha, vai aparecer. No caso, já tinha o primeiro império, que era o Império Babilônico, né? Irmãos, o Império Babilônico, depois veio o Império dos Medos e os Persas, depois veio o Império Grego e depois veio os romanos. Está tudo lá, irmãos. E além de profetizar que eles viriam, houve uma descrição de como eles seriam. Isto é incrível, irmãos. A Bíblia, as suas profecias se cumprem. Quem pode dizer amém? Uma outra profecia que é de uma forma assim assombrosa. Lá em Mateus 24, versículo 1 e 2, Jesus disse que a Jerusalém seria destruída e que não ficaria pedra sobre pedra. Sabe quando foi que se cumpriu essa profecia? No ano 70. Os romanos invadiram Jerusalém e eles derrubaram as casas. Eles destruíram, inclusive, o templo. Quando Jesus estava em Jerusalém, os discípulos mostraram para ele a construção do templo, que levou muitos anos pelo rei Herodes. Lembra disso? Herodes construiu um templo tão santuoso, irmãos, que levou muitos anos. Me parece que 43 anos para ele ser concluído. Foi muito tempo.
Muito tempo, se não me falha a memória. Muitos anos o templo levou para ser construído. Esse templo da época de Herodes. Meus irmãos, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Jesus disse assim: você está vendo tudo isso aqui? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja revirada. Como eles tinham colocado ouro nos alicerces, como eles tinham colocado ouro, aliás, no prédio, quando eles tocaram fogo no templo, o ouro derreteu e entrou nas pedras que fazia parte do alicerce, para se cumprir a profecia de Jesus. E eles tiravam as pedras do alicerce, por quê? Por causa do ouro, para se cumprir as palavras que Jesus disse. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja revirada. Rapaz, quem é que vai revirar alicerce? Me diga. Quem é que vai destruir uma casa dessa e depois ficar revirando os alicerces? Só faz isso se tiver uma motivação, né? E no caso, um bem precioso, que era o ouro. Irmãos, ninguém brinque com as palavras de Deus e com a Bíblia Sagrada, porque o que ela diz vai se cumprir. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. O que ela diz vai se cumprir. Olha, outra profecia para sair, para a gente ir para a última. A outra profecia é o retorno de Israel para a sua terra, 2000 anos depois que deixou de ser nação. E eu quero citar aqui Isaías 66, 8, quando diz assim: porventura, uma nação pode surgir em apenas um dia? O profeta faz essa pergunta. Guarda esse versículo. Eu já estou aqui me apressando para não ficar muito demorado. Deixa eu dizer, Isaías 66, 8 diz: porventura, uma nação pode começar a existir em apenas um dia? Foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Em 1948, quando a ONU, meus irmãos, se não me falha a memória, no dia 14 de maio de 1948, em uma reunião da ONU, meus irmãos, numa sessão da ONU, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha estava em votação para decidir se Israel voltaria ou não a ser nação. Foi o brasileiro chamado Oswaldo Aranha que deu o voto de Minerva e disse: Israel passa a ser nação a partir de hoje. Isaías pergunta: pode uma nação surgir em apenas um dia? Israel não era nação nessa época, entende? Mas em 1948 ela voltou a ser nação. E hoje é essa potência que nós sabemos e conhecemos. E agora vamos concluir? Olha aí, Olha aí a última prova incontestável que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha aí a prova aí, olha aí. Guarde isso aí, Meus irmãos, o seu poder transformador. É inegável que a Bíblia transforma mentes e corações. Quem pode dizer amém? Quem lê a Bíblia jamais será a mesma pessoa. Olha, Voltaire, ele foi crítico da Bíblia, não foi? E ele disse que a Bíblia deixaria de existir e ele jogava pesado contra a Bíblia. Ele nunca leu a Bíblia, irmãos. A história mostra que ele nunca leu. Se ele tivesse lido, provavelmente ele teria sido, mudado. Olha aí, É inegável que quem lê a Bíblia é transformado, pois ela transforma mentes e corações. Quem lê a Bíblia jamais terá os seus pensamentos, certamente terá seus pensamentos mudados. Ela faz as seguintes obras em nossas vidas. Por exemplo, ela consola o aflito e o abatido. Quantas pessoas, irmãos, no mundo inteiro têm sido salvas porque leram um versículo da Bíblia. Pessoas nos momentos de maior aflição da vida delas, onde elas pensavam a pior besteira ou loucura contra elas mesmas, mas quando elas ouvem um versículo da Bíblia, elas são impactadas e mudadas. É isso que a gente vê direto, né? Olha, enquanto eu posso esquecer, a Bíblia é o único livro que quando você lê, ela está te lendo. Não é incrível isso?
A Bíblia, ela é um livro diferente, sabe por quê? Porque quando você lê, ela se transforma num espelho para você. Você consegue se ver. Ou você se vê como limpo, ou você se vê como sujo. Ou você se vê como santo, ou você se vê como um pecador terrível, miserável. Ela lê você. Você está lendo ela, mas ela está lendo você. Você está entrando no interior dela e ela está entrando no seu interior também. A Bíblia é simplesmente incrível. E ela é palavra de Deus porque ela transforma mesmo de verdade. Quem pode dizer amém? Ela dá sabedoria e compreensão e discernimento aos homens. Ou melhor, ao ser humano, né? Ela santifica e mostra o pecado e corrige o errado. Ela ensina a verdade que liberta o ser humano da mentira e da cegueira espiritual, do pecado e de Satanás, e mostra sempre o caminho a seguir, caminho reto da retidão. Ela revela Deus, revela Jesus e revela o Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Irmãos, a Bíblia revela perfeitamente a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Ela produz e aumenta a nossa fé. Ela produz fé e aumenta. Olha que coisa. Irmãos, uma pessoa sem fé, escuta isso aqui. Uma pessoa sem fé, se ela estuda a Bíblia, ela passa a ter fé. Uma pessoa de fé pequena, se ela começar a estudar a Bíblia, certamente a fé dela vai crescer. Se ela não tinha fé, ela passa a ter e depois ainda cresce na fé, ainda se torna um gigante. Quem pode dar um glória a Deus? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Ela inspira as pessoas às boas obras e às grandes virtudes. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê cada exemplo, né? Daqueles grandes homens de Deus, daquelas mulheres de Deus que foram virtuosos, como Ana, né, por exemplo. A gente lê cada história linda da Bíblia, a história de Paulo. Semana passada, que terminou ontem, né, para nós estudamos muito sobre aquelas experiências de Paulo, né? Aqueles momentos difíceis, inspiradores, nada tendo e possuindo tudo. A gente viu isso na pessoa de Paulo. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Olha aí, nada tendo e possuindo tudo. Entristecidos, mas sempre alegres. Como é que pode? Isso são exemplos, meus irmãos, que nos inspiram a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. E aí, pessoal, para fechar com chave de ouro, eu até pensei de fazer dessa conclusão uma sexta prova. Mas eu disse que não casa. Não casa não, porque nós estamos falando de provas incontestáveis. Isso aqui, a conclusão, é só uma espécie de demonstração por que tudo isso aqui é verdade, né? Olha aí, Por que a Bíblia merece confiança? Por que ela merece? Porque o seu conteúdo é autêntico. E quando a gente fala autêntico, nós estamos falando de um conteúdo que foi guardado. Ei, isso aqui está do mesmo jeito quando Moisés escreveu. Quando Salomão, o profeta Isaías. Como é que você prova, pastor Isaías? Como é que você prova que a Bíblia não foi mexida? Como é que você prova que a Bíblia não foi mexida pelo homem? Irmãos, nós temos, isso aqui não sou eu que estou falando, por isso que eu disse que foi pesquisa. Nós temos mais de 40 mil, aqui é mais de 40 mil, não é 40 mil não, é mais de 40 mil cópias manuscritas antigas. Faltou a palavra antigas, bem aí, cópias antigas espalhadas pelo mundo. Ou seja, vamos dizer que aqui em Parnaíba alguém tem a ousadia de mexer na Bíblia. Um exemplo. Será descoberto o erro dele. Sabe por quê? Porque no mundo todo tem cópias. E quando chegar nessa daqui adulterada, essa daqui não é verdadeira. Pode descartar. Entende isso? Olha, a Bíblia é um livro cujo conteúdo é mais seguro do que qualquer coisa que você imaginar em cima da terra. É muito mais fácil adulterar um documento público. Um documento público é muito mais fácil do que você adulterar a Bíblia Sagrada. Porque
Olha, são cópias só de originais do grego, me parece que são 5.000 cópias. 5.800 cópias só do grego, na língua grega. Aí tem em hebraico, tem em aramaico, tem em latim. Está entendendo? E uma infinidade de línguas antigas. Irmãos, tudo bate. E quando essas cópias antigas têm algum fragmento assim, alguma coisa, né, estragada, alguma coisa assim, são partes assim tão pequenas que não dá para comprometer nada. Porque não quer dizer nada, aquela letra que faltou, aquela palavrinha que está incompleta, não é? Quando pega um pergaminho, por exemplo, velho, que já está despedaçando, não é? Quando você compara ali com outro, bate direitinho. Então, está faltando aqui uma palavra, mas quando compara com outro, você diz, a palavra que está faltando aqui é essa aqui, ó. Tá, aí é rápido, se descobre. Irmãos, a Bíblia merece confiança. Você entendeu por que eu disse que você deve compartilhar essa mensagem com seus amigos, com aquele professor da faculdade, aquele seu amigo? Compartilhe essa mensagem com ele. Certamente Deus vai falar ao coração de muita gente através dessa mensagem. Assista mais de uma vez. E aí, pessoal, se porventura você desejar, pastor Isaías, me mande o conteúdo dessa mensagem, o esboço eu posso lhe mandar, porque a minha ideia é ajudar, não é? Para que as pessoas tenham um material desse tão robusto para falar sobre a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar. Eu quero orar e eu quero fazer o apelo para você. Se você ainda não é um crente, eu gostaria que você aceitasse Jesus como seu Salvador. Talvez Deus colocou você aí diante desse vídeo para ouvir esse pregador, ouvir esse pastor. E Deus tem um plano na tua vida. Eu queria perguntar para você, você não gostaria de entregar a tua vida para Jesus agora e ser um crente a partir de hoje? Faça isso agora. Eu vou orar por você. Eu vou orar para que Deus esteja agindo no seu coração e você entregue essa vida para Jesus. Pastor Isaías, eu não moro em Parnaíba, eu estou muito longe do Piauí, estou muito longe da sua cidade. Procure uma igreja aí, pertinho de você, e vá visitar essa igreja e fale para o pastor que você quer servir a Deus e obedecer a Jesus. Reconheça que só Jesus pode salvar a sua vida. Ele ama você, ele é o único caminho e você pode aceitá-lo agora, repetindo comigo essas palavras. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nesse exato momento eu entrego a minha vida ao Senhor e eu quero te pedir perdão de todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, pois a partir de hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Jesus, me abençoe e me guarde, para que eu te sirva, te obedeça e siga os teus caminhos, obedecendo a tua palavra. Obrigado por essa mensagem que eu ouvi. E nessa noite eu faço esse compromisso diante do Senhor, de ser um crente, de ser um cristão verdadeiro, de amar o Senhor e servir a Ti de todo o meu coração. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. E que Ele nos dê uma semana linda. Amém, pessoal? Paz e graça para você.